Pessoal, continuando aí, mais algumas coisas sobre função do primeiro grau ainda. Daqui a pouco, inclusive na disciplina de cálculo, nós vamos precisar disso que eu vou falar aqui, ó. Y igual a ax mais b. Esse valor de b aqui, ó, ele é chamado de coeficiente linear. Linear, né? Basicamente, o que é o coeficiente linear aqui, ó? Esse valor de b aqui, ó, é o lugar onde a reta, né, onde a função sempre vai tocar no eixo y, né? E esse valor de a aqui, ó, ele é chamado de coeficiente angular, né? Lá na geometria analítica, né, a gente estuda que o coeficiente angular, o que é o coeficiente angular? Ele é a tangente do ângulo de inclinação. Tangente do ângulo de inclinação. O que quer dizer isso? Vamos lá. Vou pegar aqui uma função qualquer. Vou pegar aqui um plano cartesiano e vou fazer uma reta aqui, ó. Tem uma reta aqui, ó. Esse ponto que ela vai tocar aqui no eixo y, né? Então vamos supor que isso aqui é o y igual a ax mais b, né? Esse ponto que ela vai tocar aqui no eixo y, como eu disse, é sempre esse valor de b aqui, ó, o coeficiente linear, né? E o valor de a, ele está associado a esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo vamos chamar de alfa. Então o valor de a, ele é a tangente de alfa, desse ângulo aqui, ó. Para vocês entenderem, vamos pensar aqui o seguinte, olha. Se eu pegar a reta aqui é o eixo X, ó, e vou imaginar aqui, ó, uma outra linha aqui, né? Vou imaginar uma outra linha aqui que seja paralela ao eixo X, ó. Essa linha é paralela a essa aqui. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. E vou fazer aqui, ó, um triângulo retângulo com esse ponto e esse ponto aqui, ó, né? Deixa eu até melhorar esse gráfico aqui, vou colocar ele até aqui embaixo, ó, maior, para ficar mais fácil de fazer o que eu estou querendo aqui, ó. Então, eu estou pegando uma reta aqui, subindo aqui, que tem um ângulo de inclinação aqui que eu chamei de alfa, né? E peguei uma outra reta qualquer aqui, paralela ao eixo X. Então, se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui também é alfa. A gente estuda isso lá no ensino fundamental, né? A gente fala de retas paralelas cortadas por uma transversal, né? Eu vou formar um triângulo aqui, um triângulo retângulo, ó. Então, eu tenho esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Esse ponto eu vou chamar de A, esse ponto eu vou chamar de B, né? O ponto A, ele tem coordenada aqui, ó, x, que eu vou chamar de x1, e a coordenada y, que eu vou chamar de y1, que é essa aqui. O ponto B vai ter aqui a coordenada x2 e a coordenada aqui que eu vou chamar de y2. Observa então que essa distância daqui até aqui, essa distância aqui, que é o mesmo do cateto aqui, é esse pedacinho aqui, ó. Se esse y2, por exemplo, for 7, se a distância daqui até aqui for 7, esse y1 for 5, ou seja, a distância daqui até aqui for 5, quanto que vai ser o valor dessa distância aqui? Aí você vai falar comigo que é 2, porque você vai fazer 7 menos 5, para saber essa distância. Ou seja, você vai fazer o valor de y2 menos y1. y2 menos y1. Beleza? Para saber o valor dessa distância daqui até aqui, ó, o valor da distância daqui até aqui, né? Você vai pensar o seguinte, ó, vamos supor que o x1 aqui vale 1. Vamos supor que o x2 aqui vale 7. Então, qual que é o valor da distância daqui até aqui? Você vai fazer 7 menos 1 e vai me falar que essa distância aqui é 6. Ou seja, você vai pegar o valor do x2 menos o valor do x1, né? Então, esse triângulo que eu montei aqui, ó, né? Ele tem esse cateto aqui sendo y2 menos y1, aqui é 1, tá? E esse cateto aqui sendo x2 menos x1. E eu falei o seguinte, eu falei que y igual a ax mais b, esse valor de a é chamado de coeficiente angular. Para encontrar esse valor de a, basta eu calcular a tangente do ângulo de inclinação, que eu chamei de alfa, né? Que é esse alfa aqui. Só que se você observar dentro desse triângulo retângulo aqui, a tangente, a gente aprende lá no ensino básico,
que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou seja, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 menos y1, a gente representa isso na matemática como delta y, ou seja, variação de y. E x2 menos x1, a gente representa como delta x. Então, a gente consegue encontrar o valor de A a partir disso aqui. O que isso quer dizer? Vamos pensar assim, eu falei que toda função do primeiro grau, ou toda reta, você encontra ela fazendo a partir de 2 pontos. Então, vamos pensar assim, um dos primeiros exemplos que eu fiz foi para encontrar a equação da reta do tipo 2 e menos 2. Deixa eu até conferir aqui qual foi realmente o exercício. 2 menos 2, aqui, 2 menos 2 e 1 e menos 1. Então, a gente já fez. Se eu não me engano, a gente encontrou que isso era igual a menos 3x mais 1. Deixa eu até conferir aqui. Não, mais 1 não, acho que é mais 4. Mais 4. Acho que a gente encontrou essa equação aqui. 2 no lugar do x aqui, 2 vezes menos 3 é menos 6. Menos 6 mais 4 é menos 2. E se eu colocar 1 para x aqui, 1 vezes menos 3 é menos 3. Menos 3 mais 4... Não foi esse gráfico que a gente encontrou, não. Deixa eu tentar lembrar aqui. Y era igual a menos 3x, mais é mais 4 mesmo, só que é porque aqui que eu errei. Isso aqui não é 1, não. Aqui não é menos 1, não. É 1. É isso mesmo. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu fiz. Se vocês voltarem aí nas videoaulas, vocês vão ver. Eu dei 2 pontos e falei que a função era essa aqui. Só que agora a gente pode usar essa informação que eu acabei de passar para vocês. O valor de A é sempre delta y sobre delta x. O que é delta y? Delta y é quando você tem 2 pontos, é você fazer assim, o y do segundo ponto menos o y do primeiro. Então, vai ser 1, que é o valor de y desse ponto, menos o menos 2, que é o y desse aqui, certo? Delta x, o que é delta x? É fazer o valor de x do segundo ponto menos o valor de x desse ponto aqui, Isso aqui vai dar, aqui em cima, menos com menos vai dar mais, 1 mais 2 é 3. 1 menos 2 é menos 1. 3 dividido por menos 1 é menos 3, que é o valor que eu tinha encontrado aqui. Então, você consegue achar o valor de A de uma forma mais fácil, né? Que é pensando nessa ideia de que o A é delta y sobre delta x. O que é delta y? É o valor de y do segundo ponto menos o valor de y do primeiro ponto, né? Quem que é delta x? É o valor de x do segundo ponto menos o valor de x do primeiro ponto. E aí você consegue achar o coeficiente angular. Outra informação que isso nos traz que é bem importante. Como eu disse, esse valor de A, ele é o coeficiente angular da reta, ou seja, o valor de A vai ser a tangente do ângulo. Numa função de primeiro grau, né, a gente tem a função, se ela estiver virada para esse lado, ela é dita função crescente. Então, ela é dita função crescente. Se a função estiver virada para esse lado aqui, ela é dita decrescente, certo? Como que a gente pode tirar conclusões disso a partir do valor de A? Se ela é crescente, esse ângulo aqui é um ângulo que está entre 0 e 90 graus. E a tangente de todo ângulo que está entre 0 e 90 graus é maior do que 0. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você tiver uma função do tipo 3x mais 1 e esse valor de A for um valor maior do que 0, a sua função vai ser crescente. Então, uma função do primeiro grau que tem o valor de A maior do que 0, ela é sempre crescente. Uma função que é decrescente, olha só o que é uma função decrescente. O ângulo de inclinação dela vai ser esse aqui, Ele vai ser um ângulo que está entre 90 e 180 graus. A tangente de qualquer ângulo que está entre 90 e 180 graus, a tangente é menor do que 0.
Ou seja, se a tangente é menor do que zero, ela é decrescente. Mas quem é a tangente? É o A. Então, quer dizer, se o valor de A for menor do que zero, ela é decrescente. Ó. Então, uma função do primeiro grau, se você pegar aqui, ó, y igual a menos 2x mais 5. Como o valor do A, que é o valor que acompanha do x, é menor do que zero, então quer dizer que a função é decrescente. Se o valor que acompanha o A for maior do que zero, a função é crescente aí. Então, a gente pode concluir isso aí, beleza? Mais algumas coisas que eu quero falar. Vamos pegar, por exemplo, assim, ó, y, opa, vou voltar aqui, ó, y, sumiu aqui, ó, y igual a 2x menos 5, vou colocar outro exemplo aqui, ó, y igual a menos 4x mais 1. Em muitos contextos, nós vamos precisar fazer uma coisa que se chama estudo do sinal da função. O que é o estudo do sinal da função? É você dizer onde a função é positiva, onde a função é negativa. Para funções do primeiro grau, isso funciona assim, ó. Você pega a função primeiro e iguala a zero, para você encontrar o que se chama raiz da função. Então, por exemplo, 2x menos 5 igual a zero, quer dizer que 2x é igual a 5, quer dizer que x é igual a 5 sobre 2. Né? Quer dizer que x é igual a 5 sobre 2. Você já sabe que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Beleza? Deixa eu até apagar essa função aqui. Depois eu vou... Depois eu faço essa aqui, só para vocês verem. Então, olha só, o que a gente pode dizer já é o seguinte. Pensando na representação gráfica, eu vou fazer só o eixo y, só o eixo x. A raiz de uma função é sempre o lugar onde o gráfico toca o eixo x. Porque você está fazendo y igual a zero. Então, quer dizer que a nossa função toca no ponto x igual a 5 sobre 2. Então, se você pegar o ponto 5 sobre 2, a nossa reta vai passar por esse ponto. Outra coisa que a gente acabou de ver. Como o valor de A é um valor maior do que zero, ela é uma função crescente. Se ela é uma função crescente, o gráfico está indo aqui, ó, nesse sentido aqui. Ó. Beleza? Isso quer dizer que para qualquer valor de x que eu pegar antes do 5 sobre 2, a minha função é negativa porque ela vai estar aqui embaixo. Ó. Qualquer valor de x que eu pegar maior do que 5 sobre 2, a função é positiva porque ela vai estar aqui em cima. Vamos testar só para você ver. 5 sobre 2 é 2,5. Pensa no valor de x menor do que 2,5. 1. Põe 1 aqui no lugar do x. 1 vezes 2, 2. 2 menos 5, menos 3. O resultado está dando negativo. Pensa um valor maior do que 5 sobre 2. Um valor maior do que 2,5. 3. Se eu colocar 3 aqui, 3 vezes 2 é 6. 6 menos 1, 6 menos 5 é 1. O resultado é positivo. Então, isso é o estudo de sinal da função. Ó. Aqui, ó, vou pegar uma outra função agora. Y igual a menos 3x mais 9, por exemplo. Então, para fazer o estudo de sinal, vou pegar essa função e vou igualar a zero. Ó. Menos 3x mais 9 igual a zero. Então, menos 3x igual a menos 9. Passei o menos 9 para lá. Passando o menos 3 para cá, dividindo. Menos 9 dividido por menos 3 dá 3. Então, x igual a 3. Se eu fizer o eixo x, a minha função vai passar em cima do ponto 3. Como o valor do A é negativo, ela é decrescente. Se ela é decrescente, o gráfico está nesse sentido aqui. Ó. Meu gráfico está nesse sentido. Se ele está nesse sentido, qualquer valor de x que eu pegar antes do 3, meu gráfico vai estar aqui em cima, então minha função é positiva. Quando eu falo que a minha função é positiva, eu estou falando que o valor de y é positivo. Tá? Se eu pegar qualquer valor de x maior do que 3, como o meu gráfico está aqui embaixo, quer dizer que minha função é negativa. Vamos testar para você ver. Ó. Pensa o valor de x menor do que 3, por exemplo, 2. Se eu colocar o 2 aqui, 2 vezes menos 3 é menos 6, menos 6 mais 9 é 3. O resultado é positivo. Pensa o valor de x maior do que 3, por exemplo, 5. Se eu colocar 5 aqui, ó, 5 vezes menos 3, menos 15, mais 9 vai dar menos 6. E menos 6 é negativo. Né? Então, a gente consegue dizer sobre o sinal da função. Isso é o estudo de sinal da função.